Luciana Cristina, gestora do projeto Mulher Luz da Bíblia, e nós estamos aqui mais uma sexta-feira para a gente estar falando de mais uma mulher da Bíblia. Eu tenho uma surpresa para vocês, que para mim também foi uma surpresa. Eu fui convidada para estar fazendo uma live, para participar de uma live. Um amigo meu que é coach, o nome dele é Whindersson Souza, vocês podem procurar lá no Instagram. Ele trabalha com mulheres, com gestão de emoções, de sentimentos, ele tem todo um trabalho aí voltado para a mulher, um homem cristão, um homem casado, um homem de Deus, sua esposa é Poliana, também uma mulher abençoada, e trabalha na Mary Kay. E ele está fazendo, né, nesse mês de março, uma série de lives com mulheres todos os dias do mês de março ao meio-dia, acho que de segunda a sexta-feira. Ele vai estar trazendo uma mulher para estar conversando, falando da sua história, superações, falando aí da sua vida, daquilo talvez que faça, algum tipo de projeto que tenha. E aí eu fui surpreendida por esse convite. Na terça-feira, ao meio-dia, nós vamos estar, estarei fazendo a minha primeira live, estaremos aí conversando, falando um pouquinho aí sobre talvez o projeto Mulher, um pouquinho aí sobre a minha vida. Eu não sei o que Deus vai nos reservar, mas eu já quero desde já te convidar para estar conosco aí no Instagram. Já vai aí adicionando o Instagram, né, do Projeto Mulher Luz da Bíblia, é @Projeto Mulher Luz da Bíblia, é grande assim mesmo. Tem o Instagram dele, que é o Whindersson Souza, você pode procurar lá através do meu, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada nesse dia. Então, terça-feira que vem, ao meio-dia, nós vamos estar conversando, amém? Ao vivo! Glória a Deus, Deus nos surpreendendo. E a mulher de hoje é uma mulher também que me surpreendeu. Eu estava aqui folheando a Bíblia e de repente me deparei com ela. E eu não lembrava dela. Eu falei, nossa, olha aqui uma mulher surpreendente. O nome dela é Lídia. Você já ouviu falar de Lídia? Pois é sobre ela que nós vamos conversar hoje. Ela se encontra em Atos 16, a partir do versos 13 que a gente vai ler. Vamos lá. No sábado, saímos da cidade à beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Somente até aí, amém? Bom, eu tive pesquisando e pouco eu descobri sobre Lídia. Pouco se fala sobre Lídia. Nós sabemos aqui pelo texto que nós lemos que provavelmente era uma mulher bem-sucedida, porque trabalhava, era vendedora. Pelo texto nós também conseguimos entender que ou ela era solteira ou ela era viúva, porque mulheres naquela época não tinham voz ativa. Então, se ela fosse casada, era mais natural que o seu próprio marido se dirigisse a Paulo, era mais natural que o seu próprio marido conversasse, falasse, tivesse voz ativa. Então, como aqui no texto parece que ela está tendo uma voz ativa, ela convida Paulo, né, e quem está com Paulo para poder estar na casa dela e fazer da casa dela, de repente, aí um ponto de pregação, um movimento ali religioso. Então, nós damos a entender que talvez ela fosse solteira ou viúva, mas isso não é confirmado porque eu não consegui essas confirmações nas minhas pesquisas. Bom, dá para se entender aqui que estava acontecendo um movimento, ou era uma reunião de oração, ou era um culto doméstico, né, um culto no lar, eu não sei, haviam mulheres ali reunidas. Paulo estava passando por aquele lugar, Paulo se junta àquelas mulheres e Paulo começa a pregar a palavra de Deus. Paulo, ele pregava Jesus, o Messias, a salvação através da cruz. Paulo contava o seu testemunho por onde passava e dizia que havia uma salvação, que havia alguém que havia morrido por mim e por você. E aí Paulo, ao pregar a palavra de Deus, ao pregar ali a salvação, a morte na cruz, a palavra vai dizer que o Senhor abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. E foi nesse pedacinho aí que me chamou a atenção. Porque se
fez necessário que o Senhor abrisse o coração dela, já que a própria palavra diz que ela era uma mulher temente a Deus. E aí eu também me fiz essa pergunta. E sabe o que eu cheguei à conclusão? Que muitas das vezes a gente até acredita em Deus, conhece Deus, ouviu já a história da cruz, né? A morte, a ressurreição de Cristo, acredita até nos milagres, em tudo que a palavra diz, tem até um certo temor, como a palavra diz, que Lídia tinha. Mas ainda não temos um relacionamento com Ele. Ainda não temos um algo a mais. Sabe? Quando falta um algo a mais. E esse algo a mais, ele só é possível pela intervenção do próprio Deus, do próprio Espírito Santo de Deus. João 16, se não me engano, vai dizer que é um discurso até de Jesus, quando ele está falando ali para alguns que era necessário que ele vá, mas ele vai, e quando ele vai, o Espírito Santo vem, porque é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da morte e do juízo. E aí a gente se pergunta, né, como às vezes a gente olha assim para alguém que a gente vê com uma fé tão forte, tão poderosa, alguém que tem assim um relacionamento tão próximo de Deus, sabe? Parece que Deus para ele é uma pessoa que vive com ele, sabe? Uma pessoa, eu já vi assim, testemunhos tremendos de pessoas falarem que teve um encontro com Deus na sua sala, no seu quarto, não só em igreja, não, na sua sala, no seu quarto. Uma amiga minha uma vez falou que ela estava se derramando no quarto dela e chorando, estava passando por um momento difícil, uma situação muito complicada, e ela falou que ela sentiu como se a glória de Deus invadisse aquele lugar, sabe? Como se próprio Deus estivesse ali dentro do quarto dela, e ela ali recebeu uma palavra, recebeu um ânimo. E aí a gente escuta às vezes esses testemunhos e fica assim, sabe, querendo entender, porque às vezes a gente ainda não viveu esse tipo de testemunho, a gente ainda não viveu esse tipo de experiência ainda com Deus, sabe, com o Espírito Santo. Eu lembro de uma vez que eu estava na minha casa, eu costumo dizer que a minha casa ela é uma igreja, e a minha cozinha e minha sala costuma ser o meu altar, porque quando eu estou aqui em casa, às vezes dando faxina, limpando a casa, lavando louça, fazendo comida, sabe, um monte de coisa, eu tenho um radinho na cozinha que fica tocando louvor o tempo todo, o dia inteiro, é nesse momento que às vezes eu sou pega de surpresa, sabe, pelo Espírito Santo, e ele, às vezes revela algumas coisas que só eu sei, que só eu conversei às vezes com Deus, só eu confessei para Deus. E aí às vezes vem uma resposta, vem uma palavra, vem um louvor, algo que eu não contei para ninguém, que eu não compartilhei com ninguém, que só eu e Deus sabemos. E uma vez eu estava na minha sala, não era nem nessa casa, era numa outra casa que eu morava, e eu estava ajoelhada no meu sofá, na minha sala, e eu falei para Deus, eu precisava de um abraço. Era tudo que eu queria agora, um abraço, sabe? Estou precisando tanto de um abraço, precisando tanto de um apoio. E naquele momento, sabe? Eu senti como se alguém me abraçasse. Eu senti como se alguém passasse os braços por mim e me abraçasse de uma forma tão forte, tão poderosa, que aquilo ali foi um combustível para a minha vida para muitos e muitos dias. E aí, sabe, é necessário às vezes, que mesmo que a gente esteja em ritos religiosos, frequente uma igreja, creia, seja temente a Deus, a gente tem esse tipo de experiência com Ele. E Lídia, ela era temente a Deus, era uma mulher que estava seguindo a Deus, mas ainda faltava algo, sabe? E ali naquele momento, ela creu na palavra de Paulo. Deus tocou, abriu o seu coração para que ela compreendesse a palavra de Paulo. E quando ela compreendeu a palavra de Paulo, ali ela fez da vida dela um canal. A palavra do Senhor vai dizer que ela é batizada logo em seguida. E ela vai dizer para Paulo, se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. Além dela crer naquela palavra, ela queria ser canal
do que estava acontecendo, daquilo que ela tinha acabado de crer. Ela queria que a casa dela fosse palco, sabe, para que outras pessoas pudessem ouvir a palavra. E Paulo ficou ali pregando a palavra. Depois vai ter uma outra situação que Paulo é preso, e quando ele retorna da prisão com Silas, com outros, ele novamente passa pela casa dela. E eu creio que não só ela, mas todas aquelas mulheres, todas as pessoas que estavam ali, creram na palavra de Deus, creram no testemunho de Paulo, na morte e ressurreição de Cristo, e puderam viver experiências com Deus, porque se Deus tocou no coração de Lídia, ele também tocou no coração de todos aqueles que estavam ali presentes. Então, essa palavra me chamou muito minha atenção, o meu coração, por causa disso. Porque às vezes você pode estar aqui ouvindo os meus vídeos, ou qualquer outro vídeo, até mesmo na igreja, no culto, no louvor, e você se sente emocionado, você chora, você acha que você tá fazendo tudo certo, mas ainda falta algo a mais. E aí você vai me dizer assim, mas Luciana, como? Como saber se eu tenho esse algo a mais? Como eu saber se eu posso ter esse algo a mais? Peça a Deus, peça a Ele. Senhor, eu quero ser tocada. Eu quero que o Senhor toque meu coração. Abra o meu coração para que eu possa compreender com toda a plenitude, com tudo que eu tenho direito sobre a sua palavra. Eu não tenho o poder de convencer você, Neto. Eu posso trazer aqui o repertório mais bonito, a palavra mais bonita, pregar o mais bonito. Você pode ser outros pregadores famosos, como eu sou fã de muitos pregadores, Helena Tanuri, Isa, tem umas pregadoras maravilhosas, tanto famosas como outras que não são famosas, e eu sou apaixonada. Tem pregadoras que eu conheço, são maravilhosas. E elas pregam e eu vou ao céu quando elas estão pregando, mas nada se compara a uma experiência íntima com Deus, particular, sabe? Então peça a Deus essa experiência. Peça a Deus para que Ele toque, abra o seu coração, para que você venha conhecê-lo mais de perto. Amém? Um beijo, fiquem com Deus, que essa palavra possa fazer sentido ao seu coração, que você possa refletir mais sobre o que você tem vivido com Deus. Amém? E te espero na terça-feira. E se você gostou dessa palavra, se ela fez sentido para o seu coração, por favor, compartilha com outros. Amém? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.